As imagens das 3 reféns mulheres civis que vão ser libertadas. Vou repetir aqui os nomes. Romy Gunen, de 24 anos, Doron Steinbrecher, de 31 anos e a Emily Damari, de 28 anos, ela que é cidadã do Reino Unido e também de Israel. A gente tem essas informações de que a previsão é de que a partir das 11 horas da manhã, essas 3 mulheres sejam libertadas pelo Hamas. E elas vão poder, então, voltar para suas casas, vão poder voltar para suas famílias. Eu aproveito para chamar o Américo Martins. Claro que a gente fica na expectativa, enquanto isso, né, Américo, da libertação dessas reféns, que deve acontecer logo mais, dentro aí de poucas horas. A gente fica acompanhando esse cenário. Mas, por enquanto, também a gente vê imagens da faixa de Gaza, imagens ao vivo. E aí é importante ver também o fato de que, em 15 meses, a gente está vendo aí nas últimas horas que não tem nenhum ataque acontecendo, nas imagens que a gente vê ao vivo, pelo menos. O cessar-fogo efetivamente começou. Uma grande mudança na comparação com o que acontecia. E como você explicava, é um cessar-fogo que é muito, muito delicado. É preciso que o Hamas cumpra as regras impostas pelo cessar-fogo. E não só, né, o Hamas, mas também Israel. É um cenário muito delicado em que tudo pode mudar, ainda mais diante dessa grande tensão que existe entre principalmente nessa região. E eu queria te perguntar, porque logo no começo da guerra existia uma preocupação muito grande com a possibilidade de virar uma guerra regional. A gente viu que isso se transformou numa guerra regional rapidamente ao longo dos últimos meses. A gente viu o Hezbollah entrando na guerra, a gente viu movimentações por parte do Irã também. Eu queria te ouvir sobre esse cenário agora, entendendo um pouco mais do que aconteceu com o acordo de cessar-fogo que está valendo, que está em vigor nesse momento, um balanço dessa guerra que se tornou uma guerra regional, que a gente viu diversos grupos, inclusive, contra Israel, que estava contra-atacando, que estava se defendendo e que atacou bastante também. Pois é, Muriel, muito bem colocado. Na verdade, se transformou sim, mesmo como você colocou, numa guerra regional. O próprio governo israelense não cansa de lembrar que teve que combater na prática em 7 frentes distintas, todas elas relacionadas, no final das contas, ao governo do Irã. Então, nós tivemos o principal palco dessa guerra, infelizmente, a faixa de Gaza, onde mais de 46 mil pessoas morreram. Inclusive, o Ministério da Saúde da faixa de Gaza, que é relacionado ao Hamas, acabou de divulgar o número total de mortos que eles conseguiram contabilizar. Então, segundo eles, pelo menos 46.913 pessoas morreram nesses 15 meses de guerra apenas na faixa de Gaza, sendo que 110.750 ficaram feridos, um número muito grande nessa devastação. Lembrando sempre que essa guerra começou com aquelas atrocidades do Hamas, que também deixaram mortos 1.200 israelenses, civis e militares, com os ataques no território israelense. Então, o principal palco, o principal teatro dessa guerra é a faixa de Gaza. A gente lembra que estamos vivendo hoje um cessar-fogo, não é a paz, não é o fim da guerra, mas é o principal teatro onde Israel combateu. Depois, a Cisjordânia, o outro território palestino, onde alguns grupos tentaram alguns ataques contra Israel, muita gente morreu na Cisjordânia também, e houve muitos ataques e muita hostilidade entre os palestinos e os colonos dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, que são inclusive assentamentos considerados ilegais pela comunidade internacional. Então, a gente teve ali muita gente morta também. Outro ponto foi a guerra entre as forças de defesa de Israel e o Hezbollah, o grupo militante xiita libanês, que atua no sul do Líbano, em especial,
que atacou desde o início da guerra o norte de Israel. Os dois acabaram entrando numa guerra aberta na segunda metade do ano passado e o Hezbollah perdeu uma grande parte da sua capacidade militar e, inclusive, o seu grande líder, o Hassan Nasrallah. Era o principal líder do grupo, foi morto e o Hezbollah acabou perdendo essa batalha também, essa guerra. A Síria foi um outro campo de batalha dos israelenses, aonde eles atacaram várias posições, inclusive da Guarda Revolucionária do Irã, que operava na Síria durante o regime do Bashar al-Assad, que inclusive caiu no finalzinho do ano passado, ele que era muito aliado do Irã também. Além disso, Israel bombardeou e também os americanos bombardearam milícias que eram bancadas pelo Irã no território do Iraque, a quinta frente dessa guerra. Os Houthis no Iêmen, que chegaram a disparar vários mísseis contra Israel, e detalhe importante, eles prometem suspender os ataques caso o cessar-fogo leve a um acordo de paz, então podemos ter um outro tipo de paz ali com os Houthis, que inclusive bombardearam não só o território israelense, mas vários navios que passavam ali pelo Mar Vermelho, e o principal de todos, que era o país que banca todos esses grupos diferentes, o Irã, que pela primeira vez bombardeou Israel e também foi bombardeado pela Força Aérea Israelense. Várias posições militares do Irã acabaram sendo bombardeadas. A narrativa do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu é que ele está redesenhando o mapa político-ideológico do Oriente Médio. Está levando ao enfraquecimento muito forte do Irã. E isso é, pelo menos em parte, verdade, porque Israel conseguiu enfraquecer muito esses grupos, conseguiu vitórias muito importantes, e o Irã hoje também está numa posição muito mais fraca do que no início dessas hostilidades. Então a gente viu uma guerra que teve várias frentes em vários pontos diferentes do Oriente Médio, com muita gente morta em todos esses teatros e também, obviamente, inclusive em Israel. Então, a perspectiva desse acordo de cessar-fogo, que é muito sensível, desse acordo de cessar-fogo levar a um acordo de paz, seria muito bem-vindo no Oriente Médio, que viu todas essas crises, todas essas guerras, muita violência, muita matança nesses 15 meses de guerra. Esperamos, obviamente, que o cessar-fogo consiga funcionar, que tanto Hamas como Israel respeitem integralmente todos os pontos do acordo de cessar-fogo, para que isso crie as condições mínimas para que exista uma discussão para a criação, aí sim, de um acordo de paz que possa pacificar minimamente essa região. É isso. Enquanto você falava, Américo, a gente vê essa imagem, as imagens das 3 mulheres que serão libertadas depois das 11 horas da manhã do horário de Brasília.